Muito bem, pessoal, 10 horas e 17 minutos aqui nos Estados Unidos, no horário de Nova York. E essa live, ela ficará salva. É óbvio que esse perfil daqui a pouco cai. Essa live vai ficar salva, eu vou botar depois lá no Cloud Hub, tá? Então, para quem está assistindo depois aí, eu vou deixar essa live salva. E para quem for entrando aí, depois com o tempo vocês vão entender o que eu quero dizer aqui, né? O óbvio, né? Vou dizer o óbvio aqui para vocês, a necessidade de uma greve geral, a necessidade de conscientização de greve geral. E aí, óbvio, muitas pessoas vão dizer, não, mas aí com greve geral, como é que eu faço? Eu vou acabar ficando sem isso ou sem aquilo. Só que é necessário, né? A elite, que é ali o PMDB, PT, PSDB, todos eles estão muito tranquilos com tudo que está acontecendo, essa é a verdade. E é necessário o brasileiro manter, nós estamos há 17 dias nessa luta, 17 dias lutando, desde o dia 31, o povo está aí ininterruptamente lutando, e já não é mais uma luta assim por uma pessoa, como por exemplo o Bolsonaro, ou uma luta política eleitoreira. É uma questão de liberdade. O Brasil entendeu que o que está acontecendo agora é uma luta por liberdade e o Brasil precisa parar. Agora, é necessário entender também o histórico da mentalidade dominante brasileira. E para falar disso, eu queria só que vocês me dessem um feedback se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou de fone. Eu não sei se o fone vai estar pegando bem o áudio aí. E o que tem a ver, né, a mentalidade dominante brasileira com tudo que está acontecendo e por que isso é importante a gente entender? Bem, a mentalidade dominante, ela é aquela mentalidade que a massa, né, acaba tendo como horizonte de consciência, né? Ou seja, o que está diante dos olhos da pessoa como probabilidade de ação, ela é ditada por essa mentalidade dominante. E o que vem a ser, então, essa mentalidade dominante no Brasil? Por exemplo, quando a princesa Isabel ela libertou os escravos, o que aconteceu com o Brasil? Uma elite, né? Ali aquela galera do monopólio e do oligopólio, o Brasil não era industrializado, então uma elite do café, enfim, dos grãos, acabou tirando a família imperial porque acabou com a escravidão e o trabalho escravo. E eu não estou falando aqui de autores de história, não. Eu pego a minha árvore genealógica, eu pego as cartas da minha família, de parte da minha família, né? Tem um braço da minha família que até reclama do fim da escravidão. Uma parte da um braço da minha família suíça. Tem 2 braços da minha família suíça, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e um deles estava reclamando do fim da escravidão, porque tinham café, né? Então, no Brasil, toda vez que um problema muito grave precisa ser solucionado, vem o tal do espírito de conciliação, com muitas aspas. E o que vem a ser esse espírito de conciliação? É sempre a elite dominante tentando fazer assim, ó, não, calma, vamos baixar a bola, a gente não precisa continuar nesse ritmo que nós estamos. O Brasil todas as vezes passa por esse espírito de conciliação, com muitas aspas, tratando qualquer ato de coragem, qualquer ato de heroísmo como loucura. Então, você tem a Guerra de Canudos, que foi uma covardia sem limite, e aí todo mundo retrata, a elite acaba retratando na literatura, na arte, o Antônio Conselheiro como um homem louco. O que é uma mentira, né? Porque você começa a ver assim, pô, como é que uma cidade inteira lutou ao lado de um louco pela liberdade e pelo reino, né? A Guerra de Canudos foi a primeira vez que a bandeira republicana foi hasteada numa guerra para matar gente inocente, e foi um genocídio, né? Foi uma matança sem precedentes no Brasil, com um povo lutando com as armas que tinha contra parte do exército covarde
que foi lá matar as pessoas em Canudos. A mesma coisa aconteceu em 64, a tal da conciliação, durante o período do regime militar, quando o general Silvio Frota tentou dar um golpe em Geisel para não permitir a volta dos comunistas, e tudo isso está retratado no livro do próprio general Geisel, Ideais Traídos. Ele acaba sendo demitido do Ministério do Exército e os comunistas acabam voltando, né? E todo mundo sempre retrata os atos heróicos e as pessoas heróicas como loucos, como extremistas, como exagerados. Então você pega assim, ó, você não tem na história do Brasil um exemplo como o George Washington, você não tem um exemplo como os pais fundadores dos Estados Unidos. Os exemplos que existem, eles são retratados como pessoas loucas. Então o Enésio é maluco, o Olavo é maluco, o Bolsonaro é extremista. E é sempre assim, essa ideia dominante fica na cabeça da massa, né? Até quando eu, por exemplo, manifesto a minha indignação depois de tudo que eu sofri, de tudo que eu ainda estou sofrendo, por muitos, sou chamado de quê? De louco, extremista, etc. No Brasil isso é assim. Vocês precisam perder e se despir dessa mentalidade de que uma ação eficaz contra uma tirania, contra um abuso de poder evidente, ela tem que ser heróica e ela não é uma ação ensandecida, ou seja, ela não é uma ação sem razoabilidade, né? Então, dispam-se dessa mentalidade, porque eu sei que muitos generais têm isso, tem essa mentalidade dominante de que a conciliação é a melhor coisa. Não tem que ter conciliação nenhuma. Lula tem que ser preso, Alexandre de Moraes tem que ser preso, todos aqueles ministros da Suprema Corte precisam ser demitidos imediatamente, no mínimo demitidos, no mínimo expulsos da Suprema Corte, né? Para depois ainda usar uma corte decente para poder julgar os atos deles, não julgar como eles estão fazendo conosco, sem passar pelo Ministério Público, sem um julgamento justo, com ampla defesa, etc. Tem que permitir tudo isso. Mas eles precisam ser removidos de seus cargos imediatamente. E quando você olha o tamanho da necrose da coisa, não é só um ou outro ministro da Suprema Corte. Tirando os dois últimos lá, todos eles precisam ser demitidos imediatamente. Ou seja, aquilo ali tem que ser fechado. Fechado. Mas não para acabar com a Suprema Corte, mas para renovar a Suprema Corte com juristas decentes que possam realmente querer querer cumprir a Constituição, não ficar legislando, né? O Congresso Nacional é todo ele comprado, precisa de novas eleições, sem urnas eletrônicas. É isso que a gente precisa restabelecer a lei e a ordem no nosso país. E restabelecer a lei e a ordem com mecanismos e meios auditáveis, meios que os homens, ou seja, humanamente você pode ir lá e aferir, você pode ir lá verificar. Olha, eu quero ver aqui se as nossas decisões estão sendo tomadas, se elas estão sendo respeitadas, né? Se a decisão do povo está sendo respeitada. Então, eu vejo, não como líder de qualquer coisa, só como analista, como jornalista e analista político, eu vejo que a única solução para um povo desarmado, um povo pobre, sem meios de ação, é uma greve geral que possa simplesmente pausar o que hoje estão chamando de Estado Democrático de Direito, porque o Estado de Direito não existe mais, o Brasil vive um estado de exceção ilegítimo, completamente ilegítimo, sem autoridade alguma, e isso precisa ser feito. Uma greve geral para que o Brasil pare de vez. Aí se alguém falar para vocês, olha, não, mas não podemos fazer agora uma greve, porque não podemos parar, pode faltar comida, combustível, etc. Organizem-se, façam de uma maneira que seja de modo pacífico mesmo, né? Não caiam na cilada de querer ter alguma atitude de atos violentos. Isso não vai adiantar em nada, não vai ajudar em nada, nunca adianta. Quando você não tem meios e as coisas, assim, enfim, tudo que a esquerda quer agora é isso. E graças a Deus, o povo brasileiro está fazendo um show à parte, né, fazendo as suas manifestações de modo pacífico e mostrando ao mundo quem de fato é democrático e quem não é.
democrática. Mas a greve geral é algo urgente e que precisa ser feito. Uai, seu app de vídeos curtos.